Senhor, aqueles que esperam em Ti, Senhor, são renovados, Senhor. As suas forças são renovadas. Senhor, nessa manhã nós não apresentamos a Grace, nós não apresentamos o Benjamin, Senhor, a Ti. Mas nós os consagramos, Senhor, porque eles são Teus. Vieram das Tuas mãos e não existem mãos melhores e maiores, Senhor, para eles estarem. Nós queremos abençoar, Senhor, o crescimento do Benjamin. Queremos pedir que seja um menino, Senhor, que seja, Senhor, a diferença, Senhor, entre muitos, Senhor, desde agora. Que ele assente no seu coração muito cedo, Senhor, que o Senhor é tudo. E que ele viva, Senhor, para Ti, Senhor, trazendo alegria, Senhor, a todos. E sendo a diferença, Senhor, segundo a Tua vontade. Nós abençoamos, Senhor, a Grace, Senhor, e nós consagramos a Grace, Senhor, a Ti. Que a sua beleza, Senhor, não seja externa, mas que o seu coração seja, Senhor, algo que nós nunca vimos antes. Que tenha firmeza, Senhor, no seu caráter, que ela cresça, Senhor, e seja, Senhor, uma luz resplandecente, Senhor, onde quer que ela esteja. Nós nos entregamos, Senhor, a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor cuidará do seu desenvolvimento, da sua saúde, de tudo aquilo, Senhor, que vier à sua vida, o Senhor estará com eles, Pai. Nós abençoamos os pais, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, pelas lágrimas que choramos, Senhor, ao longo dos anos. Mas hoje chegou o tempo do riso, da satisfação, do gozo, Senhor, de regozijar, Senhor, em Ti. Abençoa, Senhor, o Fábio, a Tati, Senhor, dá a eles todos os recursos necessários, Senhor, para educarem essas crianças, Senhor, e criarem, Senhor, segundo a Tua vontade. Nós os abençoamos, Senhor, com toda sorte de bênçãos, no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. Com muita alegria, eu apresento a vocês a Grace Hannah Veras e o Benjamin Anthony Veras. Presentes do Senhor e alegria para nós. Que Deus os abençoe. Ele estava com os olhões, está lá. Aleluia. Nosso Deus é bom. Glória a Deus. Salmo 128, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A todos os irmãos que estão nos visitando e que estão nos acompanhando, para nós é uma alegria estarmos com os mesmos nessa manhã. Que seja uma manhã ímpar na sua vida e nas nossas vidas. Que o Senhor fale conosco com poder e com liberdade. Salmo 128, vamos ler o versículo 3. E diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém? Podeis nos assentar, meus irmãos. Nós estamos começando o mês da família. E eu creio que não poderia ter um tempo melhor e uma ocasião melhor para nós assim fazer. Hoje nós estamos reunidos com a nossa família espiritual. O nosso pai está aqui. Mas eu queria que os irmãos pensassem comigo hoje, porque nós somos, ou melhor, seremos construtores. Imaginem vocês, cada um de vocês, com uma grande quantidade de material. Prego, cimento, areia, tijolo, tudo que vocês imaginam para se construir uma casa. E agora essa é a sua responsabilidade, pegar esse material e fazer essa casa. Eu pensei nisso essa manhã
E pensei também que de nada adianta termos todos os materiais se nós não tivermos a planta nas mãos. Porque nós não saberemos o que fazer. Nós não saberíamos por onde começar. Talvez alguns fossem fazer primeiro o telhado para depois pensar na base, as paredes. Então nós precisamos da planta. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que a planta para a família é a Bíblia. Tudo aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós enfrentamos como família está na palavra do Senhor. Mas às vezes parece que nós não temos a planta nas mãos. E nós começamos a trabalhar com esse material de uma forma que não está sendo construído nada, não está sendo edificado nada. Então nós precisamos parar e reavaliar o caminho que nós estamos tomando. Deus viu no Jardim do Éden que não era bom que o homem estivesse só. E para que essa deficiência fosse suprida no homem, Ele mesmo deu a Adão a Eva. Não que Deus tenha feito o homem com um defeito, mas Deus fez o homem com uma deficiência. Deus fez o homem com um espaço que precisava ser preenchido. E então olha Deus a Adão e vê que Adão estava muito chato. Ele fala assim: eu vou dar para esse homem uma mulher. E então a vida se torna florida. As coisas começam a ter cores. Eu creio que Adão foi o marido mais feliz do mundo porque ele não tinha móveis em casa para que a esposa ficasse mudando de lugar. Mas ele acaba começando a ver a vida de uma forma diferente. E desde então entende-se que para que o homem seja feliz na terra, ele não deve estar só. E assim como a ajuda foi necessária no Éden, ela continua sendo de total importância nos dias de hoje. O mesmo Deus que a Adão arrumou a sua parceira continua trabalhando no dia de hoje. Mas não que Deus faça casamentos, Deus abençoa casamentos. A decisão e a escolha é nossa. Afinal de contas, aquele que encontra uma mulher encontra algo muito bom. E os casados aqui podem dar um glória a Deus tremendo. Porque nós encontramos algo que era muito bom. E o texto que lemos diz que ela será como a videira frutífera. Ou seja, haverá alegria, haverá beleza, mas também haverá maturidade. O tempo vai passar. E sem dúvida nenhuma, aquilo que era tão belo no começo, aos nossos olhos continua sendo belo. Porque a maturidade, apesar de fazer com que o corpo venha a ser um pouquinho apagado, mas o espírito começa a cada dia mais se aflorescer. Esse texto fala que essa mulher estará por todas as partes da casa e que ela será como uma videira frutífera. Haverá alegria, haverá beleza, haverá maturidade. Ela estará na casa perfumando, cuidando, preparando para o bem-estar comum. Porque todos querem estar num ambiente onde é agradável de você dizer: eu vou voltar para casa. Ninguém quer dizer: eu estou correndo de casa. Mas para completar a felicidade do casal, Deus faz o que fez com o Fábio e com a Tati. Ele envia filhos. E é maravilhosa essa experiência. A cada dia que passa, os filhos podem estar crescendo, mas nós lembramos do momento em que Deus quebrou esse elo, no momento em que nós passamos de nos preocupar só conosco e a gente tem algo inocente nas nossas mãos. Esse momento é maravilhoso. E esses filhos vêm como um fruto fiel, resultantes do casamento e não de uniões estáveis. Porque a única união estável que existe é aquela onde a bênção do Senhor está. E nós precisamos sim entender o valor do casamento, o valor sim de nós sermos unidos pela bênção do Senhor. Eu creio que todos aqui devem concordar comigo que uma estrutura chamada casa, ela não será tão importante quanto uma chamada lar. Porque tem muitas pessoas que têm casa, mas nunca experimentaram o que é ter um lar. E é impossível que você tenha um lar sem que você tenha uma família. Pensem comigo nesse texto. Que diz que os filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa. A oliveira é uma árvore de estrutura bem baixa. O seu fruto é abundante, em seus galhos que são muito curtos.
Esses galhos estão ligados ao tronco e é uma planta linda. E te traz muitas ideias quando você começa a olhar. Porque os frutos, quando chegam, eles chegam com uma intensidade tremenda. A ideia nesse verso que nós lemos, meus irmãos, não é que as plantas de oliveira devem cercar a mesa da casa. Mas a ideia é que os nossos filhos precisam florescer e frutificar enraizados em nós como pais. Eles precisam ter em nós aquilo que os mantém, aquilo que os sustenta. Assim como todo galho precisa estar ligado numa árvore, porque senão ela não tem vida, os nossos filhos precisam estar ligados em nós, e nós não podemos estar desligados de Deus de forma alguma. Os nossos filhos se unem ao redor da mesa para serem alimentados. E isso sem dúvida envolve gastos. Ninguém aqui descobriu a fórmula mágica ainda de encher a despensa com comida sem nunca ter que gastar um centavo. Então envolve dinheiro. Mas eu ainda creio que é melhor a gente gastar dinheiro comprando comida. Ainda mais quando os pais dizem que os filhos parecem uma ferrugem, comem de tudo. A Ebra está numa fase que o dia inteiro é hora de snack. Tem que sair de algum lugar isso daí para ela comer. Mas eu fico muito feliz quando tem recibo do mercado todos os dias, porque faltou alguma coisa ou acrescentou alguma coisa. Porque eu prefiro muito mais gastar no bem-estar do meu filho do que ter que comprar remédio para o meu filho. Eu prefiro muito mais tratar da vida e saber que eu estou trabalhando, cansando, que Deus tem dado o suficiente do lado de fora, ao invés de eu ter que me preocupar e saber se eu tenho o que fazer para manter o meu filho em pé, porque ele não tem força para chegar na mesa, ao lado da mesa. Eu agradeço a Deus nessa manhã, porque Deus tem sido o nosso recurso e a nossa provisão em todo o tempo. Ainda que não haja quantidade, mas nunca faltou o pão nas nossas mesas, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Ele cuida de nós. Aleluia. Esse texto fala que o homem de Deus deve liderar a sua família no temor do Senhor. Não existe outro caminho. Fala que o homem de Deus deve ser frutífero e fiel. Fala que o seu legado divino será compartilhado pelos seus filhos. Eles olham as nossas vidas. Eles veem em nós o exemplo. E eu tive o privilégio de fazer a primeira oração do culto das nossas crianças. E quando eu falei, olha, nós vamos orar, todos se levantaram sem ter que pedir, porque eles olham aquilo que nós fazemos. E eu estou pedindo para aquele que está aqui no meio, esteja com eles sejam batizados com o Espírito Santo, aceitem a Jesus, tenham revelação da parte do Senhor nas suas vidas desde já, para que quando cresçam não se desviem do caminho do Senhor, porque não existe outro caminho. Aleluia. Esse texto afirma também que o bem-estar pessoal e nacional são o resultado dos lares onde Deus é temido. Porque se o mundo está essa bagunça do lado de fora, é sinal que as casas estão viradas do lado de dentro. Mas quando a casa tem Deus dentro, o mundo pode ser diferente do lado de fora. Então nós precisamos trazer Deus para casa sem dúvida nenhuma. Eu quero tratar rapidamente com os irmãos, em poucas palavras, duas implicações que eu encontrei nesse texto. A primeira é que as crianças estão em fase de desenvolvimento, não de aperfeiçoamento. Nós não podemos esperar demais quando a capacidade mental ainda não chegou a um nível. Então eles estão se desenvolvendo. Eles têm o potencial agora para vir a dar frutos, mas ainda não estão preparados. E a prova é que não estão preparados, que nenhum dos nossos filhos chegou dirigindo hoje. Mas chegaram no banco de trás, olhando a gente fazer. No tempo certo eles nos trazem, e daí vai ser uma maravilha. Dormir mais 15 minutos para chegar até a igreja. Mas a segunda implicação nesse texto é que crianças exigem cuidados, dedicação, elas exigem paciência. E quando nós olhamos no texto, nós vemos que é impossível árvores darem frutos da noite para o dia, porque exige tempo. Ninguém planta hoje porque quer colher amanhã. É impossível, Deus não fez as coisas dessa forma. Tem um tempo exato para que os frutos comecem a aparecer. Então nós estamos começando o nosso mês da família.
E Deus colocou no meu coração, dentro desse texto que nós lemos, e dessas pequenas considerações que eu fiz até aqui, para que nós venhamos a nos transportar para a nossa casa espiritual, para a nossa família espiritual. Nós somos uma família espiritual. O nosso Pai é Deus e Ele está aqui. E como nosso Pai, Ele tem sido o nosso provedor, o nosso sustentador. Ele tem sido o consolo, Ele tem sido o nosso amigo, o nosso pão diário, água em todo o tempo. Ele supre as nossas necessidades materiais, emocionais, sociais. Ele é o nosso Pai, Ele é tudo para nós. Aleluia! E hoje nós nos reunimos aqui para relembrarmos do nosso irmão mais velho. Para lembrarmos que foram as suas pisaduras que nos sararam. Para lembrarmos que não éramos dignos, porém Ele nos justificou. Então nós estamos aqui lembrando da sua morte, mas estamos celebrando isso com a nossa nova vida. Nós não nos reunimos ao redor da mesa como um ritual, nós nos reunimos ao redor da mesa sabendo que Ele está aqui, que Ele é o Cordeiro vivo. Ele morreu sim, mas ressuscitou e hoje está à destra do Pai clamando por mim e por você. A família espiritual tem um intercessor diante do Pai. Aleluia! Aleluia! Porém, quando nos reunimos ao redor da mesa, nós queremos deixar alguns de lado. Nós queremos dar uma porção menor. Talvez aumentar o tempo de dieta. Reduzir ainda mais a quantia de alimento no prato do nosso irmão. Eu fui criado numa família de 5. E até hoje eu trago em mim memória do que era ser criança numa casa com 5. Porque a parte que eu mais gosto do frango é a asa e o pescoço. Porque era o único que sobrava. Mas ninguém toca quando eu estou na mesa. A asa e o pescoço são meus. Mas sempre havia para todos. Nunca brigamos pelo pão. Pelo contrário, todos participávamos e era ao redor da mesa. O pai na cabeceira, a mãe do lado, os filhos ao redor. E olha, todos ali unidos. Por quê? Porque éramos uma família. E hoje nós estamos aqui reunidos ao redor da mesa como família espiritual. Mas tenho o meu coração agitado nesses dias. Porque por muitas vezes tem gente brigando pela asa. Tem gente que é especialista em saber só da parte do peito ou que só gosta da coxa. Tem muita gente que quer saber o cardápio que o irmão está tendo, sendo que todos nós devemos crescer até chegarmos à medida de varão, à estatura de varão perfeito. Todos nós estamos crescendo. Nenhum de nós aqui está se aperfeiçoando. Olha, perfeito só o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas quando eu vejo as páginas da Bíblia, eu vejo que grandes momentos de fé, meus irmãos, aconteceram durante pequenos atos de refeição. Foi ao redor da mesa. Jesus era especialista em trazer para a mesa todos os famintos e os necessitados. Famintos de justiça, necessitados de esperança. Essa deve ser a santa ceia, deve ser a mesa da ceia. De homens que estão famintos por justiça, e justiça tem nome, o seu nome é Jesus. Homens que estão necessitando de esperança, e não há esperança a não ser em Jesus. Mas Jesus era especialista em fazer isso. E nós vemos a página da Bíblia e nós lembramos rapidamente de refeição quando falamos de Zaqueu. Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém, olha, eu comer na sua casa, Zaqueu. E enquanto muitos do lado de fora falavam, olha, esse é um pecador, veja o que Jesus estava fazendo. Jesus não estava preocupado com o que falavam, mas ele estava interessado no coração de Zaqueu.
E foi exatamente na mesa que chegou salvação àquela casa. Foi na mesa, porque Jesus não estava olhando na cabeça, nos pés, na veste, não. Ele estava olhando nos olhos de Zaqueu, e Zaqueu falou a verdade. Então ele disse, olha, eu errei, eu pequei, eu fiz tantas coisas. E Jesus, como é fonte de misericórdia, e ainda é no dia de hoje, ali nasceu o perdão para a vida de Zaqueu. Ele foi comer na casa na companhia de um leproso. Lugar que nós nunca iríamos. Mas o meu Jesus foi. E nessa casa nós vemos um grande milagre acontecendo. E até hoje nós nos lembramos. Porque alguém que não era digno se aproximou de Jesus. E ali, olha, todos os seus pecados foram perdoados. Foi ao redor da mesa. Ao redor da mesa, Jesus fala para os discípulos, olha, eu tenho ansiedade para estar convosco, eu quero estar perto de vocês. E ele se reunia, enquanto partia o pão e servia o cálice. Os irmãos sabem da história, porque a mesa estava cercada de pessoas como eu e você, cheia de falhas como eu e você. Mas tinha um justo na mesa, que podia justificar a cada um deles. Tinha um que estava ali e estava pronto para dar a sua vida, para morrer. Porque quando ele ressuscitasse, o plano seria completo na vida de cada um deles. Então todos nós precisamos e carecemos do olhar de Jesus hoje. Todos nós precisamos nos aproximar à roda da mesa como filhos, sabendo que nós erramos e não tem escapatória. O lugar de acertarmos as contas é aqui, não é deixarmos para o lado de fora, não, é na mesa, juntamente com Jesus. E Ele está aqui nessa manhã, aleluia. Jesus não fazia de se assentar com pessoas que não eram queridas por falta de alternativas ou por falta de convite. Porque nós vemos que o primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. Ele era uma pessoa conhecida e queriam ter Jesus à mesa, queriam ter Jesus próximo. Mas Jesus não queria simplesmente estar com aqueles que os convidavam, mas ele queria estar com aqueles que clamavam pela mudança, pela transformação. Então ele não se aproxima dessas pessoas por falta de alternativas, mas ele se aproxima dessas pessoas porque o seu ventre, não a sua língua, não os seus olhos, não as suas mãos para condenar, não os seus pés para afastar, mas a Bíblia fala que o seu ventre se movia de compaixão. E com a compaixão ele trazia, olha, se assenta comigo, que nós precisamos conversar de perto. É a roda da mesa que vai haver milagre para a sua vida. É a roda da mesa que as coisas vão continuar a ser, não da forma como eram, mas da forma como Deus tem planejado. Como família espiritual, meus irmãos, nós precisamos chorar com os que erram, não matá-los com a exclusão. Hoje em dia está sendo muito mais fácil se escrever a respeito de quem não se conhece e dar o seu palpite, a sua opinião, eu acho. A Bíblia não tem acho. A Bíblia tem sim, sim e não, não. E se a igreja está sendo exposta, não seja parte disso. Mas se os nossos irmãos da fé caem, fracassam, que sejam as nossas palavras ao Pai e não ao mundo, dizendo, Senhor, o nosso irmão falhou hoje, mas coloca meu irmão de pé uma vez mais. O pecado chegou, mas a graça pode se manifestar agora e restaurar essa vida completamente. Mas está sendo muito mais fácil digitar hoje em dia e se falar nas redes sociais o que nunca se falaria no rosto. É difícil de você digitar para alguém na mesa. Se bem que está se tornando comum hoje em dia. Tanto que nem com o garçom você fala mais, você faz o seu pedido virtual. Mas se tem algo que nós nunca vamos conseguir ter, é um relacionamento virtual com o Pai. O nosso relacionamento tem que ser pessoal. E como igreja, se um falha, todos estão falhando. Então, ao invés de apontarmos o dedo, vamos esticar os braços e dizer, olha, a graça do Pai foi suficiente para mim, ela é suficiente para você também. Se coloca em pé e vamos continuar a caminhada. Como família espiritual, nós precisamos ser mais compassivos. Porque nem todos são perfeitos como você. Eu estou cansado da graça e da santidade. Eu estou cansado de pessoas que falam que tem que ter amor e santidade, mas quem fala da santidade está olhando roupa. Quem fala de santidade está olhando língua.
Quem fala de santidade não se olha no espelho para saber que é tão pecador quanto aqueles que não conseguem mudar. Mas o Espírito Santo nunca perdeu uma oportunidade para mudar alguém. Inclusive os santarrões. Aqueles que veem pecados em todos, mas que não são capazes de se ajoelhar diante do Senhor e dizer: eu pequei, eu julguei. Nossa família espiritual tem que voltar ao redor da mesa e entender que nem todos são santos. Santo é o Senhor Jesus, e nós devemos ser como Ele é. Mas não significa que nós somos perfeitos, não, nós estamos aprendendo a andar. E quando nós aprendemos a andar, sem dúvida nós vamos tropeçar e cair, mas o nosso Deus nos coloca em pé uma vez mais. E não é a igreja que precisa fazer com que fiquem prostrados de forma alguma. Como família espiritual, nós precisamos ajudar os nossos irmãos a se levantar e não a cavar as suas covas, não a jogar pedras em cima e dizer: esse já foi e acabou. Meus irmãos, o inferno é real. E mais do que a alegria que nós temos de saber que nós vamos para o céu, nós devemos saber que existem pessoas que podem estar marchando para o inferno hoje, e isso tem que doer em nós. Aleluia. A igreja tem que voltar a ser compassiva, tem que levantar e tem que ajudar aqueles que estão fracos para que nós cheguemos juntos no caminho. Em família espiritual, nós precisamos reconhecer que todos têm importância e todos têm função no corpo, e que se um membro falhar, o corpo inteiro está padecendo. A cabeça desse corpo é Cristo. Eu não sei o que eu sou nesse corpo, mas eu sei que eu estou nele. E se tem algo que nós não podemos deixar, é que a doença se alastre. Mas nós precisamos em Deus soluções para que a doença saia. E a única forma é através do amor de Deus expressado com as nossas vidas. Não é de se duvidar que famílias estejam tão problemáticas ao ver as reações dentro da família espiritual. Não é de estranhar. Ressentimentos, inimizades, más conversações, inveja, individualismo. Essas coisas não deveriam existir dentro da casa do Senhor. Somos filhos do mesmo Pai. E cuida cada um de nós de acordo com aquilo que Ele sabe que nós podemos ter e ser. Ele não tem um filho especial, e como eu queria que ele tivesse. Porque eu ia ser o primeiro da filha. Mas Ele me trata da mesma forma que Ele trata vocês. Mas talvez eu não o trate da mesma forma como vocês o tratam. Porque se tem um lugar onde eu preciso estar sempre nos pés dEle, pedindo pela sua misericórdia, pela sua graça. Porque eu estou longe de ser perfeito, eu continuo sendo homem. Mas eu quero que o Senhor nasça em mim, que Ele cresça na minha vida. Eu quero sim chegar à medida, à estatura de varão perfeito, e por isso eu preciso estar à roda da mesa. Eu preciso estar perto do Pai, eu preciso estar perto dEle, eu preciso estar com meu coração aberto com Ele. Alguns meses atrás eu tive uma reunião, gente, que me marcou demais. Porque eu fui conversar com um outro pastor, uma igreja relativamente do mesmo tamanho. Mas eu fui no gabinete para conversar, e fui para conversar. Mas eu me senti tão pequeno naquela sala. Não por causa dos títulos que ele tem, não por causa do rebanho, não por causa do conhecimento, não, nada disso. Mas eu me senti pequeno. Porque quando ele mandou sentar na poltrona na frente da sua escrivaninha, eu afundei. E parecia que a cada segundo eu ia afundando mais ainda. E eu comecei a olhar o homem de baixo para cima. E daí eu fui entender que ele fez aquilo proposital. Eu olhei a outra poltrona, exatamente a mesma coisa. O assento é reclinado. Então você olha para ele, ele é um gigante. E sinceramente eu saí daquele escritório, eu não vou dizer que na carne, mas eu não saí muito bem não.
Porque a Bíblia é muito clara quando ela diz, olha, que aquele que é muito é dado, muito será cobrado. E eu não tenho o tamanho que eu penso que eu tenho, eu continuo sendo filho. E eu tenho uma responsabilidade tremenda diante de Deus. E isso pesa nos meus ombros. A verdade é que aqui na igreja nós tratamos as coisas de uma forma tão especial, meus irmãos. Porque nós tratamos com a seriedade da palavra, mas com o amor de Deus. Então nós não temos escritório. Nós conversamos aqui, nós conversamos ali, nós conversamos no Starbucks, nós conversamos no McDonald's, aonde for. Isso é certo, pastor? Por que é errado? Se a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 no meu nome, o Senhor ali está. Por que eu só sou mais pastor quando eu estou fechado numa sala? A verdade é uma só, grande é o Senhor Jesus. Ele é grande. E nós somos pequenos. E muito vai ser cobrado da nossa vida. Então eu entendo que Jesus, ele era maravilhoso. Porque ele chamava as pessoas para se sentar ao redor da mesa. E ao redor da mesa ninguém fica olhando para cima para conversar. Ao redor da mesa você olha para o olho. Não importa se o Jura tem 10 centímetros a mais do que eu, mas a gente se olha no olho. Ao redor da mesa não importa se o pastor Vanderlei é um pouquinho mais baixo do que eu, mas a gente se olha no olho. Ao redor da mesa a gente conversa olhando na face, Júnior. É um olhando no olho do outro. E daí, como igreja do Senhor e como família espiritual, a gente vem para a casa do Senhor no primeiro domingo do mês, que parece que é o único que a gente precisa vir. Então a gente vem para a casa do Senhor porque a Santa Ceia, nós vamos participar do pão e do cálice. Meu irmão, memorial você está fazendo. A tua vida tem que ser um culto a Deus o tempo todo, não é só no primeiro domingo do mês. Mas daí você vem na casa do Senhor e daí você vai estar pronto para se servir do pão e do cálice que está sendo servido à mesa. E daí agora você quer olhar os demais com o seu olhar superior. E os demais que erraram, como eu errei esse mês, vão se sentir igual eu estava na poltrona, a gente olhando para cima. Esse homem é tão santo e olha, eu pequei o mês inteiro. O que eu faço da minha vida? Olha, eu estou sentado lá do pastor Damião, esse homem é graça pura, pinga óleo. Mas quem que me diz que não está pingando óleo porque o motor está fundido? Desculpa, mas só ilustração. Mas nós chegamos e nós somos a família espiritual. E daí nós vamos partir o pão, nós vamos participar do pão e do cálice. Olha, o nosso Jesus, em memória de Jesus. Olha, Jesus foi tão bom, tão legal. Mas daí você passou o mês inteiro, meu irmão, pisando no tomate. Errando o mês inteiro. Mas na Santa Ceia você é o super crente. Tô de terno e gravata novo, olha, tô saradão. Diante do Senhor eu tô legal. Meu irmão, você está ao redor da mesa. E você não é melhor do que eu, e eu tampouco sou melhor do que você. Porque todos nós pecamos esse mês. E todos nós merecemos o castigo, mas a abundante graça do Senhor está aqui hoje. Ele nos justifica. Sentado na mesa a gente não tem como mentir. Olhando no olho, meu irmão, é difícil a gente mentir. É difícil de mentir. Pergunta para mim se eu pequei esse mês, Júnior. Olhando no teu olho vai ser difícil. Eu posso até desviar e falar... Mas olhando no olho, meus irmãos, todos nós somos iguais. É na mesma altura. E nós estamos ao redor da mesa hoje. Nós estamos aqui para participar do pão e do cálice. Olha, não tem ninguém melhor aqui. Você que não pecou esse mês, meu irmão, que Deus te abençoe e continue dessa forma. Só que você não é anjo ainda. Pode ser que o mês que vem você peque. Então tenha misericórdia do irmão que está do teu lado e que precisa da graça do Senhor. Talvez ele esteja precisando da tua ajuda para ele vencer aquilo que você já sabe vencer, mas você está quietinho. Meu irmão, na minha casa os irmãos todos conversavam. Ainda que o ambiente era estranho, tinha 4 mulheres e só eu de homem, mas tenho certeza absoluta, eu escutava tudo que elas falavam, gente. E a gente não tinha diferença, porque a gente tinha o mesmo sangue. Só tem um sangue na noiva do Cordeiro. E é o precioso sangue de Jesus. Então se tem um lugar que nós precisamos nos acertar, meus irmãos, é ao redor da mesa. Nós falhávamos e muito quando crianças. Mas a gente sempre continua tendo um pai que nos corrigia, às vezes asseverava as coisas, às vezes era duro, mas continuava amando de uma forma tão grande.
Nosso pecado não é tão grande para que o amor do Pai se afaste das nossas vidas, não, de forma alguma. Ele está aqui hoje, Ele tem misericórdia de nós, Ele cuida das nossas vidas. Hoje é dia para nós celebrarmos ao Senhor, assentados à mesa, ao redor da mesa, olhando nos olhos. O problema é que a gente só está olhando no olho de Jesus. Isso é uma pretensão tremenda. Olharmos nos olhos de Jesus é uma pretensão tremenda. Mas por que é mais fácil a gente olhar para os olhos de Jesus, que a gente não está vendo aqui? E a gente não consegue olhar no olho do irmão que está do lado e pedir perdão pelo que fez o mês inteiro. Pelas mensagens do Zap que passaram, dizendo assim, ó, fulano não sabe. A mensagem chegou, meu irmão, estão sabendo. Você falou com o teu amigo, falando do teu outro amigo, pode saber que ele já sabe, porque o teu amigo é amigo dele também falou. Mas daí você está aqui ao redor da mesa para olhar os olhos de Jesus. Vou lembrar o que Ele fez, mas você não esqueceu aquilo que você fez. E daí você vem e você estica a sua mão para pegar o pão e o cálice, mas você esquece que a tua mão está tão suja quanto do irmão que pecou. Santa Ceia, meus irmãos, é um tempo para nós pensarmos e repensarmos na nossa vida espiritual. Ou aonde nós estamos pensando que estamos indo com tanto ressentimento. O pastor Jura falou que vinha às 3, chegou às 4. Fez eu perder o meu tempo e nem perdão me pediu. Eu não vou deixar de ir para o céu porque chegou atrasado. Mas eu também não preciso parar de falar com o pastor João porque chegou atrasado. Mas daí no culto de Santa Ceia eu estou lá e eu vou participar da ceia porque está tudo bem. Meus irmãos, a igreja está cheia de paredes. É a igreja do Senhor. Cheia de paredes. Que vocês mesmos estão edificando. Mas se não fosse a graça e a misericórdia, derrubar a parede que tinha entre nós e Jesus, meus irmãos, nós estávamos perdidos. Então chegou o momento da gente chegar e da gente participar da Santa Ceia com mãos limpas, com o coração puro. E a única forma da gente fazer isso é sentando na mesa e olhando nos olhos e pedindo perdão e alcançando misericórdia e graça. Interessante que parece que confronto é briga. Mas o confronto deve ser tido para que as coisas sejam aplainadas. O espírito tem que ser diferente. Então chega a hora de nós entendermos, meus irmãos, que nós precisamos de mudança. Porque nós estamos sendo preparados aqui para ir para o céu. E no céu não entra pecado. E é pecado sim. Nós quebrarmos os laços com as nossas famílias espiritual. Porque nós nos achamos que somos bons demais, ou que estamos numa outra altura. Quem está em um alto e sublime trono tem nome, seu nome é Jesus. E Ele está aqui hoje no nosso meio. E essa Santa Ceia pode ser a melhor das nossas vidas. Se nós tirássemos alguns minutos aqui, para levantar do nosso banco e pedir perdão. Se a gente descesse do sapato um pouquinho, né? Tirasse o salto. Se a gente parasse de ser tão externo e fosse um pouquinho mais interno. Se Deus criar uma situação, a situação está criada, meus irmãos. Esse aqui é um culto ao nosso Deus. Culto tem que haver quebrantamento. Culto tem que haver, o melhor lugar para ver perdão, para ver restauração é aqui, é no culto. É o melhor lugar para a gente olhar e falar assim, olha, eu falhei com você. Eu julguei você. Mas me perdoe em nome de Jesus Cristo. E daí ao redor da mesa você participa da Santa Ceia, meus irmãos. E olha, eu vou te falar que você vai começar a experimentar o que é céu na terra. Todos nós pecamos esse mês. E todos nós precisamos uma vez mais da misericórdia do Senhor Jesus. Todos nós precisamos da visita dele hoje. E o doce Espírito Santo está aqui. Quero terminar essa mensagem. Durante a vinda para a igreja, a Kátia estava dirigindo. E eu estava pensando. Porque às vezes a gente está tão acostumado no nosso mundo que nós esquecemos que tem muitas vidas que fazem parte dele que nós estamos deixando de lado.
O rei Davi um dia estava no seu palácio. E ele acordou aquela manhã inspirado. Porventura alguém ainda que restou da família de Saul, para que eu possa manifestar a misericórdia. Há um. Acabou toda a família, mas tem Mefibosete. E Mefibosete está largado num lugar onde só está ele. Mefibosete, quando era menino, ele foi arrancado da sua zona de conforto, era um príncipe. E quando a sua família começa a morrer, quando os inimigos começam a matar, a sua ama pega essa criança no colo e vai tentar fugir com a criança e o derruba. E quando essa criança cai, ela quebra as suas pernas e ele fica defeituoso para toda a sua vida. Eu não sei de quão alto todos nós caímos na vida. Eu sei que eu caí. Mas um dia a poderosa mão do Senhor me levantou, me pôs em pé, e hoje eu estou aqui para a graça, para a glória do Senhor Jesus. Ontem eu estava brincando com a Ebra no carro e ela estava atrás, e eu comecei a contar minha história de amor com a Kátia. E eu falando para ela, falei, olha, a tua mãe corria atrás de mim. Ela falou, não é verdade. A tua mãe, ela ficou louca por mim. Eu falei, não é verdade, pai, eu vou perguntar para ela. E daí ela falou assim, agora eu vou te contar uma história. Eu falei, me conta a história, filha. E ela falou, era uma vez um rapaz chamado Maurício. Um mau rapaz. E eu falei, o quê? A bad boy. Ela disse, Mas um dia ele encontrou Jesus. E agora ele é um bom rapaz. Você gostou da minha história, pai? E o pai chorando, dirigindo o carro e chorando. Se não fosse a graça do Senhor para me colocar em pé, meus irmãos. Se não fosse a graça do Senhor para nos colocar em pés. Se não fosse a misericórdia do Senhor ter nos sustentado, nós não chegaríamos aqui hoje. Esse homem recebe a visita de soldados na sua casa. Pensem comigo, um aleijado, soldados na porta. Para onde que eu corro? Melhor, como que eu corro? As pernas não funcionam. E quando ele chega na presença dele, ele fala, o que o senhor tem para se lembrar de mim? Olha, eu sou um cão morto. Eu não sirvo para nada. Eu não faço mal para ninguém. Olha a minha situação. Mas o rei olha para ele e fala assim, não. A partir de hoje você come na mesa comigo. A partir de hoje eu vou trocar as tuas vestes. A partir de hoje você está aqui dentro do palácio. A partir de agora você tem a minha vida perto da sua vida. Vem para cá. Por que o rei não falou, olha, eu vou te dar uma casa bonita para você morar longe, eu vou deixar você aqui no quintal, olha, faz o que você quiser e você está bem. Não, ele falou, olha, você vai se sentar à minha mesa. Porque na mesa se olha no olho. E na mesa, ninguém consegue ver as imperfeições das pernas. Porque o manto da graça está escondido, esconde os defeitos de todos. O manto da graça não permite com que os outros vejam os erros. Mas permite com que o rei olhe para os teus olhos e diga assim, perdão. Permite com que o rei te olhe e diga assim, olha, volta para aquilo que é teu. Você faz parte dessa família, olha, aqui é o teu lugar. A graça é o que tem nos mantido até aqui, meus irmãos. A graça é aquilo que tem escondido as nossas misérias. Então hoje, quando nós vamos participar do pão e do cálice, analise-se, sonde o seu coração, e se existe algum caminho mau, se existe alguma parede, meus irmãos, antes de participar do pão e do cálice, faça dessa casa uma casa de perdão.
Mas reconheça que quem mais precisa da graça é você. Porque sem a graça, nós não estaríamos onde nós estamos. Bom, Jesus, bom, Jesus, como é bom nós estarmos reunidos com a nossa família espiritual. Um dia de celebração, Senhor. Mas muitos aqui, Senhor, estão machucados. Machucados não tanto pelo erro que cometeu, Senhor, mas talvez pelas acusações que receberam. Machucados, Senhor, porque por vezes podem estar sendo feridos ainda muito mais pelos outros do que pelo próprio erro que cometeu. Existem muitos aqui, Senhor, nesse dia, que chegaram, Senhor, se sentindo como o pior de todos. Senhor, mas eu te agradeço porque a tua graça, Senhor, ainda hoje ela se manifesta no nosso meio. Nós não temos o que merecemos, Senhor, mas nós recebemos, Senhor, sempre o bem, Senhor, o bom que vem das tuas mãos. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Senhor, nessa manhã nós vamos participar do pão e do cálice. Nós vamos fazer isso em memória. Mas traz, Senhor, a nossa memória nesse momento. Senhor, as pessoas com as quais, Senhor, talvez nós tenhamos falhado, Senhor, e quebra as barreiras. Quebra o nosso orgulho, quebra o nosso eu. E nos permite, Senhor, nos levantarmos, Senhor, e procurarmos essas pessoas, Senhor, e pedir perdão, Senhor. Nós estamos indo, Senhor, para o mesmo céu. Então começa, Senhor, a fazer o céu aqui na terra. Começa no dia de hoje, Senhor. Nos mostra, Senhor, que é um ato de grandeza se arrepender, Senhor, e confessar. Não é um ato de fraqueza, não, Senhor, é um ato de grandeza. Porque quando nós fazemos isso, nós alcançamos misericórdia. Senhor, acaba, Senhor, com as divisões, acaba, Senhor, com as barreiras que foram levantadas. Mas, Senhor, ser o Senhor a nossa ponte, Senhor. Ser o Senhor a nossa aliança. Faz, Senhor, da nossa vida e das nossas vidas, Senhor, como um espelho, Senhor, que reflitam a tua imagem em todo o tempo. Senhor, que o teu perdão, Senhor, nos alcance uma vez mais. As falhas que tivemos, Senhor. Os erros, Senhor, que nós cometemos. Oh, Senhor, tem misericórdia nas nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Se porventura há, Senhor, algum caminho mau, Senhor, em nós rogamos o teu perdão, Senhor, nesse momento. Queremos, Senhor, participar do pão e do cálice com alegria. Senhor, em sinal de que nós estamos nos preparando, Senhor, para ter um encontro contigo, Senhor. Nos abençoa, Senhor. É o que nós pedimos no nome amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Quero convidar a todos os irmãos obreiros que estarão nos ajudando aqui na celebração da ceia do Senhor. Esta família espiritual que temos ouvido nesta palavra é a noiva. Nós temos que viver como família porque nós somos a noiva do Cordeiro. A noiva que está ansiando no seu coração para encontrar com o noivo.
E nós que temos uma ideia bem formada na nossa mente, no nosso coração, como a noiva deve se apresentar ao noivo, como o noivo está ansioso para recebê-la, nós também temos que fazer isto, como noiva, estar em todo o tempo preparada, ataviada para esse encontro que vai acontecer. Não é história, isso é uma verdade. Jesus falou: eu virei buscar a minha igreja. Ah, que momento glorioso. E ninguém sabe nem o dia nem a hora. Por isso ele disse que devemos estar preparados sempre. Sempre. Aleluia. Eu vos convido a se colocar em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. É bastante comum nós lermos esse texto. A partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, será culpado e do sangue do Senhor. Do corpo, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou que estão morrendo na fé. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, amados? Podemos assentar. Aleluia. Nós vamos lavar as mãos e depois estaremos orando pelo pão. Aleluia. Graças a Deus. Sim. Alguns irmãos perguntam: por que não temos a ceia toda semana? Mas convencionou-se, isso é coisa muito antiga, em reunir uma vez por mês para celebrarmos a ceia. E isso deve arder no nosso coração. Este dia deve ser um dia que a gente não se programa com mais nada. Nós temos que celebrar a ceia em memória do nosso Salvador. Nós temos que dispensar alguns convites, alguns passeios, algumas viagens, algum programa diferente. Hoje não.
hoje é o meu dia de celebrar juntos em memória do nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Elias, orando pelo pão. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos, ó Deus, como filhos, ó Pai, à beira da Tua mesa, Pai. Agradecidos, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, que Tu nos chamaste, ó Pai. A cada um que aqui está, ó Deus, nós somos gratos. Pai, venha a cada dia, Deus, perdoar os nossos pecados, ó Deus, transformar a nossa mente, o nosso entendimento. Pai, que nós possamos a cada dia, Deus, nos colocar diante de Ti, ó Deus, como filhos, ó Pai. Carentes da Tua graça, carentes da Tua misericórdia e agradecido, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por mais este mês, ao qual Tu nos sustentaste, por mais este mês que virá. Pai, que a cada um, ao participar do Teu corpo e do Teu sangue, ó Pai, podemos ser renovados por Ti nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos estarão partindo o pão. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. O novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. Gostaria que você esperasse para que todos possam receber o pão e depois nós comermos juntos. São batizados, estão em comunhão. Quem deve participar da ceia, pastor? Aqueles que são batizados, aqueles que estão em comunhão com a igreja. Se você está nos visitando, mas está em comunhão com a igreja, você deve participar. Receba o pão e aguarde para nós comermos juntos. Amém. Aleluia. Santo, Santo. Aleluia, Senhor. Do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Que era e há de vir. Aleluia. Todos receberam o pão. Se alguém deixou de pegar, por favor, levante uma das suas mãos. Nós lhe atenderemos. A palavra do Senhor nos diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, em memória do nosso Salvador. Comamos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Senhor da nossa vida, dono do nosso coração. Toda glória, todo louvor a Ti nós rendemos, Jesus. Aleluia. Vamos orar pelo cálice. Quero convidar o pastor Jurandir, que estará orando pelo cálice. Amado Deus, nós te damos graça, Senhor, pela Tua palavra sempre fiel ao nosso coração e à nossa vida. E agora, Senhor, em memória do Senhor, nós apresentamos, ó Deus, esse elemento para que ele seja como o Teu sangue vertido em nós, ó Deus. Que ele jorre vida, que ele, Senhor, regue as nossas veias, os nossos órgãos. E que nós sejamos, ó Deus, fartos em Ti, que nós estejamos vivos em Ti. Se o sangue, Senhor, é importante para este corpo, muito mais o Teu sangue para a nossa vida, Senhor, espiritual. Senhor, recarrega, fazendo com que nós tenhamos vida em Ti, Senhor, vida em Ti, não vida longe, não vida separada, mas o Teu sangue em nós, Senhor, representa o Senhor em nós no Senhor. Faz, ó Deus, a Tua igreja nesta manhã, uma vez mais, estar presente em vida, Senhor, e rega a nossa vida, trazendo mais vida vindo de Ti, ó Deus, para que o Senhor seja glorificado e visto em nós, no Teu nome, Jesus, para a Tua glória. Amém. 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 Recebamos o cálice também, aguardando para nós tomarmos juntos, celebrarmos juntos. maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. maravilhado, Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é
Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Já passou. Todos pegaram o cálice. Amém. Glória ao Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos em memória de Jesus. Ah, Senhor, te agradecemos, te bendizemos, querido Salvador, pelo teu grande amor. Tu tomaste o nosso lugar, perdoaste os nossos pecados, escreveste o nosso nome no livro da vida. Ah, Senhor, temos livre acesso para mantermos comunhão contigo. Ó Deus, mais uma coisa que o Senhor pede de nós: que anunciemos a salvação àqueles que estão em trevas. Desperta-nos, Senhor, como igreja, para nós fazermos, para nós realizarmos, Senhor Deus, esta tarefa, esta comissão que o Senhor deixou para nós fazermos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Senhor, Tu tens confiado isto, ó Deus, para todos nós. E nós não queremos, Senhor Deus, desagradar o Teu coração, mas sim obedecermos a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queremos dar continuidade no nosso culto. O nosso coração totalmente rendido a Ele. Nós queremos também ofertá-lo, entregar. Tem que fazer agora. Eu não gosto de fazer isso, porque toma tempo.
Eu gosto de chegar e já pegar o envelope e deixar ele prontinho. Você que está nos visitando, não se constranger. Quem tem que entregar o dízimo são os membros da igreja. Mas você, como visitante, pode ofertar ao Senhor, porque a palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E nós vamos dar para a obra de Deus. Nós vamos cooperar com o reino de Deus. E é tão gostoso fazer isso, que nós devemos ensinar as nossas criancinhas também a fazer isso. A entregar ofertas. Eu lembro, eu ficava pedindo para o meu pai, o dinheiro da oferta, pai. O dinheiro da oferta. Porque lá na classe, tinha um momento que a professora dava essa oportunidade. Irmãos, a classe para as crianças é tão importante. Vocês não têm ideia o como é importante. Eu comecei a aprender a falar os versículos bíblicos lá na classe das crianças, quando eu era pequeno. E eu fui o vencedor aquele ano. Aí a professora me deu um estojo de madeira para mim colocar os lápis de cores que eu tinha para levar na escola. E eu tenho esse estojo de madeira até hoje guardado, irmãos. Quem sabe um dia eu posso trazer aqui para vocês. É com gravuras assim, lá do Paraná, daqueles pinheiros, sabe, entalhado. Não é bem entalhado, mas é algo assim lindo demais. Eu vou ter que trazer porque muita gente não conhece. É um incentivo para você estar fazendo isso com o seu filhinho, suas crianças, né? Netinho também. Tudo ok? Então, vamos ouvir essas lindas jovens, né, da nossa igreja. Que maravilha, que bênção. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down and Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Bear your cross as you wait for the crown, and tell the world of the treasure you found. Congratulations, girls. Parabéns, meninas. Muito lindo. Este será um de vários que vocês vão cantar, né? Amém. Amém. Depois nós temos um videozinho do culto das crianças. Nós queremos agradecer os nossos visitantes que nos honram com a sua presença. Agradecer também aqueles que estão nos ouvindo pela internet, em vários lugares daqui, deste país, ou do Brasil e outros lugares do mundo. Que Deus abençoe também a sua vida e a sua casa. Nós temos conosco nesta manhã o irmão Tiago, Christian Alves de Oliveira. Ele está nos visitando. Onde está o irmão Tiago? Por favor. Está ali. Bem, veio junto com o Reuter e a Carol. Amém. É? Então, eu tenho a carta dele somente, mas a esposa Raíssa e Daniel, que estão lá atrás. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença. É um prazer recebê-los nesta manhã. Também nós temos uma família que chegou do Brasil, que é a família do irmão Newton. E ele foi buscar a família. Isso mesmo. Foi lá e trouxe todos. Nós gostaríamos de apresentar à igreja esta família, que a esposa é Anatásia. Isso, é a irmã da Ilka. E temos também
a Ana Letícia e a Natália Raquel, mas não me deram o nome do menino aqui, do moço, do varão. Samuel. Muito bem. Então dê um sinal aí com a mão, Natália, Ana Letícia, ok? Amém. Deus abençoe, irmão Newton. E eles, como chegaram, que vocês sabem, né? Sempre estão precisando de alguma coisa na casa, na cozinha, na sala, no quarto. Irmãos, né, vamos, né, na medida que podemos, vamos abençoar estes irmãos. E o vídeo... Quem? A prima, não é mesmo? Do Alain, está ali. Está levantando a mão assim, com o esposo. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos, como igreja e família, dar um bem-vindos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Recordando dos velhos tempos. Amém. Nós queremos ouvir então este vídeo que tem... Depois quero passar a palavra ao pastor, que ainda tem os avisos. E eu não sei dar aviso, não é mesmo, tão bem quanto o pastor Maurício. Eu tive que passar no culto das crianças no começo.